Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar no livro do Êxodo, capítulo 18, e nós iremos até o versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta porção da palavra, e que possamos tirar algumas lições para a nossa vida. Bendito seja Deus. E a primeira coisa que nós enxergamos aqui é que aqueles que nos querem bem, eles nos procuram. Aqueles que nos querem bem, eles se alegram com a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui então o prazer de Jetro, sogro de Moisés, em estar com ele, o prazer nas boas notícias de que o Senhor estava abençoando a sua vida e também abençoando Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que enxergamos aqui é que quem nos quer bem nos procura. Quem nos quer bem se alegra com as nossas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Jetro, ele faz uma viagem longa para estar junto com Moisés, para se alegrar com ele. Isto é maravilhoso, né? Eles se abraçam, eles se perguntam como estão, e eles se adentram à tenda para tomar refeições juntos. Isso é maravilhoso. Comunhão é algo que está no coração de Deus. Outra coisa que nós enxergamos neste texto sagrado é que o texto relata que Moisés tinha 2 filhos. E é interessante que os filhos de Moisés, eles não são personagens expressivos na Bíblia. Não são.
E Moisés, ele era desprovido de que eu sou um grande líder, os meus filhos têm que ser grandes líderes. Então isso nos faz pensar acerca daquele que é dentista e quer que o seu filho seja dentista, daquele que é um pedreiro e quer que o seu filho seja um pedreiro, daquele que é um pregador da palavra e quer que o seu filho seja um pregador da palavra, daquele que é um pastor e quer que o seu filho seja um pastor. É interessante, mas nós temos que ser o que Deus quer que sejamos, e não aquilo que as pessoas incutem sobre outras pessoas. Cada um de nós tem um dom, e ele em algum momento se manifestará. E nós, com a graça de Deus, nos tornamos aquilo que nascemos para ser. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outra coisa que enxergamos aqui é a gratidão de Moisés para com Deus em relação à sua vida, em relação à sua existência. Quando ele tem os seus filhos lá nas terras de Midian, ele está longe da vida que ele conheceu como príncipe do Egito, mas está longe também dos seus irmãos, os israelitas. Ele foi embora fugido. Ele havia matado um egípcio. O faraó queria matá-lo. E Deus o guarda. Deus o protege. Deus guia os seus passos. Deus o sustenta. E quando a ele lhe nasce o seu primeiro filho, ele dá o nome daquela criança de Gerson. E diz: fui peregrino em terra estranha. E todo o tempo, creio que ele olhava para o seu filho, chamava o seu filho pelo nome. Ele apresentava um louvor ao Senhor, que o guardou e que o sustentou. E eu lhe pergunto, o que você tem feito com os milagres que Deus tem realizado na sua vida? Tem jogado no esquecimento? Não faça isso. Não faça isso. Recupere-os. Recupere-os. E os mantenha vivos na sua mente e no seu coração. Isto o ajudará a não se afastar de Deus. Moisés foi peregrino em terra estranha. E ele dá o nome do seu filho de Gerson. Peregrino em terra estranha. Vencedor em terra estranha. Sustentado por Deus em terra estranha. Aleluia! Nós precisamos aprender a levantar altares que nos permitam não nos esquecer daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E ele tem um segundo filho, e ele dá um nome para este menino de Eliezer, dizendo: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Deus é minha ajuda. Olha que marco incrível que ele coloca dentro da sua casa.
no seio da sua família. Fui peregrino em terra estranha e Deus foi minha ajuda. Deus foi o meu guardador. Deus foi aquele que me livrou da espada de Faraó. Quantos livramentos Deus já não deu a você? Quantos livramentos? Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante que você traga a sua memória, que você faça subir ao seu coração, e você louve a Deus pelos livramentos, pelos milagres, pelo sustento, pelo pão de cada dia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nesse encontro, nós vemos a alegria de Jetro. Nós vemos a alegria deste homem e a sua exaltação a Deus ao receber as notícias dos grandes feitos do Senhor. O assunto era os grandes feitos do Senhor. E eu lhe pergunto, quais são os assuntos que têm dominado a sua vida, a sua mente, as suas conversas? É muito triste quando você conversa com pessoas e elas dizem assim: mas eu não acho jeito para falar de Deus para tal pessoa ou em tal lugar. Como assim não acha jeito para falar de Deus? Deus é tudo. Deus é quem sustenta tudo. Se não fosse Deus, não estaria eu falando com você neste momento e nem estaria você me ouvindo. Deus é o dono da vida. O ar que respiramos não é nosso, é de Deus. A vida que temos não é nossa, é de Deus. Então Deus cabe sim em qualquer lugar, Deus cabe sim em qualquer momento, Deus cabe sim em qualquer circunstância. Ele foi com Moisés, que era peregrino na terra estranha, ele foi com Moisés livrando-o da morte, porque a sua sentença de morte já havia sido escrita por Faraó. E Moisés e o seu sogro conversam muito sobre os livramentos de Deus, sobre o poder de Deus, sobre os milagres, sobre os impossíveis que o Senhor já havia realizado. Ele fala das dificuldades, mas também fala das vitórias. E o versículo 9 do capítulo 18 diz assim: e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, livrando-os da escravidão, livrando-os de um sofrimento de muitos anos. Aleluia! E sabe o que é incrível? Ele diz aqui no versículo 11: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Faraó, ele era tido como um deus, ele se autodenominava Deus. E o Egito possuía muitos deuses. E eles tinham aquele sentimento de arrogância, de soberba, de que jamais seriam destruídos por causa dos seus deuses. Mas Deus mostrou que Ele não é simplesmente o maior, Ele é único. Ele é único. Portanto, se você cria deuses, se você tem deuses na sua vida, já é tempo de lançá-los fora
e abraçar a fé no único Deus, aceitando o seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo é o resgatador da nossa alma, vindo de Deus. É momento de destronar qualquer outro Deus do seu coração. Jesus Cristo disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Quem mais tem uma promessa de vida eterna? Quem mais tem promessa de um lugar preparado para você morar na eternidade? Não tenha medo de romper com as religiões. Não tenha medo de romper com os deuses dos seus pais, com os seus deuses de família. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. E um dos grandes apelos do Senhor Jesus Cristo é: conheça a verdade, que a verdade vos libertará. E ele diz ainda: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é o Filho? Ele mesmo. Ele é o Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo para nos libertar dos nossos deuses, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa altivez, dos nossos pecados. E eu quero dizer para você: receba Jesus como Senhor da sua vida. Não queira ser senhor de si mesmo. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para a história e vemos que cada vez que o ser humano quer tornar-se senhor de si mesmo, ele faz loucura. E nós vemos isso lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva, eles tomam as rédeas da própria vida. E eles chegam diante da árvore do fruto proibido e ela começa a conversar com a serpente. E ela se acha no direito de ir contra aquilo que o Senhor falou e também dado fruto ao seu marido. E ambos comem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E os seus olhos se abrem para o pecado, para o mal, para o que é ruim, para o que é péssimo. E as consequências são terríveis. Há sim muita coisa para se viver em Deus, para se falar de Deus. Ele é maravilhoso e Ele nos ama. Você precisa dar a si mesmo a oportunidade de conhecer a Deus. Eu nasci crendo nisso, eu vou morrer crendo nisso. Bobagem! Abra-se para o novo. Venha para a luz de Cristo. Ele quer tirar as dúvidas do seu coração. Ele quer acabar com as dores da sua alma. E Ele quer colocar você para andar no novo e vivo caminho. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas hão de passar, as novas hão de surgir. Novos ideais de vida, novos propósitos, novos projetos. Aleluia, eles se alegram. Jetro ouve com alegria aquelas maravilhas e ele chega à conclusão de que Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Mas Ele vai respeitar você
em todas as suas decisões. Se você quer Deus fora da sua vida, Deus vai respeitar isso. Mas é importante que você saiba também que não poderá entrar na vida com Deus. Você deixa Deus fora da sua vida hoje e amanhã, no tempo futuro, você não poderá entrar na vida com Deus. E vale lembrar que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. E somente um entrou na vida. Recebendo-o como Senhor ali crucificado. E a palavra bendita a ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde você quer estar um minuto depois da sua morte? É importante pensar sobre isso. É importante questionar-se a si mesmo sobre isso. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o tempo de vir para Deus é hoje, o tempo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é hoje. Aleluia. E este texto, então, ele é um texto maravilhoso. E eles conversam, se alegram, engrandecem a Deus, e eles oferecem sacrifícios ao Senhor. E eles chamam os anciãos do povo, junto com Arão, e eles vão comer pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Diante de Deus. Então que você também possa tomar suas refeições diante de Deus. Que você possa deitar para dormir diante de Deus. Que você possa levantar pela manhã diante de Deus. Que você possa ir para o trabalho diante de Deus. Que você possa viver este momento conturbado que estamos vivendo, de pandemia, na presença de Deus. E que você possa, nesse momento, sentir-se abençoado por Deus. Porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida na manhã deste dia. E esta é a causa de não sermos consumidos. E eu imagino que você pode pensar o seguinte: se eu estou vivo, Deus tem propósito comigo. Não tenha medo de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus, sempre, na vida ou na morte, para estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu espero em Deus que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E se de alguma maneira ela falou, tocou o seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém. Nos ajude compartilhando o canal. Fique à vontade para deixar um comentário, deixar um like aí, não lhe custa nada. Mas vai nos ajudar e nos incentivar a continuar ministrando a palavra de Deus. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E se o Senhor nos permitir, nos encontraremos aí brevemente num próximo vídeo. Eu sou o seu irmão e amigo em Cristo, Pastor Beto Padilha. E deixo para você um forte abraço.